O motor de um carro de F1 gera aproximadamente 1000 cavalos. É impressionante. É também, em algum sentido, o componente menos importante para explicar por que os carros são tão extraordinariamente rápidos. A velocidade de curva de um carro de F1 em Silverstone, a curva Copse a 280 km/h sem frenar, não tem nada a ver com o motor. Tem a ver com física. Com ar. Com geometria. Tem a ver com aerodinâmica. Este vídeo vai explicar do zero o que faz um carro de F1 ser o que é, e por que a batalha mais importante nas fábricas de Milton Keynes, Maranello e Brackley não acontece na usinagem de motores, mas nos túneis de vento e nos simuladores de fluxo aerodinâmico. O ar não é vazio. É um fluido. E quando um objeto se move através dele, o fluido exerce força sobre esse objeto. Um avião usa a forma de suas asas para criar pressão menor acima da asa e pressão maior abaixo, o que gera força para cima, lift. Um carro de F1 usa o mesmo princípio ao contrário, forma suas asas para criar pressão maior acima e pressão menor abaixo, gerando força para baixo, downforce. Mais downforce significa mais força entre o pneu e o asfalto. Mais força entre pneu e asfalto significa mais aderência. Mais aderência significa velocidade de curva maior antes do pneu perder tração. Em uma curva de 250 km/h, a diferença entre 20% mais downforce pode ser de 3 a 5 km/h de velocidade adicional. Em uma volta que tem 10, 15 curvas nessa faixa de velocidade, o ganho acumulado é de 1-2 segundos por volta. 1-2 segundos por volta, repetidos 50, 70 vezes em uma corrida, é a diferença entre vencer e chegar em décimo. Downforce não é gratuito. Ele vem acompanhado de drag, resistência aerodinâmica que reduz a velocidade de ponta nas retas. Um carro com asa traseira de alto ângulo, alto downforce, vai mais lento na reta do que um carro com asa traseira de baixo ângulo. A arte da aerodinâmica de F1 é maximizar o ratio de downforce para drag, conseguir mais força de curva por unidade de resistência adicional. A asa dianteira é o primeiro componente a receber ar limpo na frente do carro, ela define como o ar vai fluir pelo resto da carroceria. Geometricamente, é o componente mais complexo, múltiplos planos com diferentes ângulos, emplates que direcionam o ar para fora das rodas, que são fonte massiva de drag, e elementos adicionais que criam vórtices de ar controlados. Gera aproximadamente 25 a 30% do downforce total. Um dano de primeiro volta em um acidente pode tornar o carro ingovernável, não pelo dano em si, mas porque o equilíbrio aerodinâmico de todo o carro depende de como a asa dianteira distribui o fluxo de ar. O assoalho é o componente mais importante do carro moderno pós-2022. É aqui que o efeito de solo opera. Quando o ar passa por baixo do carro através de canais moldados no assoalho, os túneis, ele é acelerado. Ar em velocidade maior tem pressão menor, princípio de Bernoulli. Pressão menor embaixo do carro significa que a pressão atmosférica acima do carro empurra o carro para baixo. Em velocidades altas, o efeito de solo pode gerar 40 a 50% do downforce total do carro. É mais que qualquer asa. A asa traseira é o componente mais visível e mais ajustável. Em pistas de alta velocidade, o ângulo é reduzido ao mínimo. Em pistas lentas, o ângulo é maximizado. O DRS, Drag Reduction System, opera na asa traseira, abrindo uma fenda que reduz o drag em até 30% temporariamente. Nos regulamentos de 2026, o papel da asa traseira muda com a abolição do DRS. Os sidepods, flancos do carro que cobrem o radiador, e as barras de boards, elementos na transição entre asa dianteira e sidepod, são responsáveis por limpar o ar que vem da asa dianteira e direcioná-lo para o assoalho e a asa traseira de forma eficiente. Cada equipe tem filosofia diferente de sidepod. O design radical da Mercedes de 2022, sidepods inexistentes, foi uma tentativa de minimizar o ar sujo gerado lateralmente. Funcionou parcialmente. Os anos 1970 foram a era de ouro do efeito de solo. Colin Chapman, da Lotus, identificou que vedando o espaço entre o carro e o asfalto com saias laterais, o ar abaixo do carro criaria sucção massiva. O Lotus 78 e 79 de 1977 a 1978 eram imbatíveis em curvas. Mario Andretti venceu o campeonato de 1978 neles. Os carros eram tão rápidos em curvas que os pilotos relatavam forças G que dificultavam a visão. O problema, se a saia perdia contato com o asfalto, por irregularidade na pista, por desgaste, por qualquer motivo, o downforce colapsava instantaneamente sem aviso. Pilotos morreram em acidentes relacionados à perda abrupta de efeito de solo. A FIA baniu as saias em 1983 e introduziu altura mínima obrigatória para o fundo do carro. O regulamento de 2022 reintroduziu o efeito de solo de forma controlada. Os carros têm túneis no assoalho que canalizam o ar de forma previsível, sem a perda abrupta dos anos 1970. A diferença técnica, em vez de saias que vedavam o asfalto, os túneis de 2022 operam com margem de segurança. Se o carro balança verticalmente, como em um buraco na pista, o efeito de solo muda gradualmente, não colapsa. O objetivo declarado foi reduzir o ar sujo para facilitar ultrapassagens.
Os resultados foram parcialmente positivos, mais ultrapassagens em de 2022 a 2024 do que em de 2018 a 2021. A implementação de 2022 trouxe um efeito colateral inesperado, porpoising, golfinagem. Os carros oscilavam verticalmente a altas velocidades, a base aerodinâmica gerava tanto downforce que o carro batia no chão, perdendo o efeito de solo, subia, recuperava o efeito, voltava a bater, em ciclo. O problema foi especialmente grave na Mercedes em 2022, que chegou ao GP do Azerbaijão com Lewis Hamilton saindo do carro com dores nas costas após 50 voltas de oscilação. A FIA introduziu regulamentação adicional para limitar o porpoising, ajustando o tamanho dos túneis e a distância mínima do assoalho ao chão. Um carro de F1 em alta velocidade deixa atrás de si uma zona de turbulência, o ar sujo. Esse ar perturbado tem pressão e velocidade irregulares. O carro que entra nessa zona perde parte do seu downforce, porque o ar que alimenta suas asas e assoalho está perturbado. Estimativas indicam perda de 30 a 40% de downforce ao seguir a 1 segundo de distância. Com menos downforce, o carro de trás tem menos aderência, precisa reduzir velocidade de curva, esquenta mais os pneus tentando compensar, e fica ainda mais devagar em relação ao carro da frente. O ar sujo é o motivo pelo qual ultrapassar na F1 é difícil, não é falta de talento dos pilotos, é física. O regulamento de 2022 tentou redesenhar os carros para produzir menos ar sujo. Com mais downforce vindo do assoalho, que disturba menos o ar acima, e menos das asas, que criam turbulência acentuada, carros podem seguir mais de perto. Na prática, a melhora existe mas é parcial. O ar sujo não foi eliminado, foi reduzido. A F1 de 2022 a 2024 tem mais ultrapassagens do que a era de 2017 a 2021. Mas Hungaroring e Mônaco continuam sendo corridas de trens. As equipes de F1 passam centenas de horas por semana testando modelos aerodinâmicos em escala em túneis de vento. O Budget Cap limita o tempo de vento que cada equipe pode usar, mas não o custo ou a sofisticação do túnel em si. Red Bull usa o túnel de Bedford. Mercedes usa o de Brackley. Ferrari tem o próprio em Maranello. A sofisticação desses equipamentos, com velocidade de vento controlável, superfícies de simulação de asfalto, medição de pressão em centenas de pontos simultâneos, representa investimento de dezenas de milhões de euros não cobertos pelo capitão. Além do túnel de vento físico, equipes usam simulação computacional de fluidos, CFD, para modelar o fluxo de ar em 3D com resolução de milímetros. O CFD permite testar muito mais combinações de design do que seria possível fisicamente. Uma atualização de asa dianteira que levaria semanas para fabricar e testar pode ser validada em dias no CFD. A limitação é que o CFD é aproximação, não substitui o teste físico para validação final. A aerodinâmica é o que separa a Fórmula 1 de qualquer outra categoria de automobilismo. É o que explica por que as diferenças de tempo por volta são de décimos, não de segundos. É o que explica por que o paddock é o lugar mais concentrado de PhDs em engenharia aeroespacial fora de centros de pesquisa acadêmica. E é o que continua evoluindo, com novos regulamentos, novas filosofias de design, novos materiais. A batalha aerodinâmica de F1 não é entre pilotos. É entre equipes de engenharia que competem com ferramentas invisíveis ao olho nu, mas visíveis no cronômetro. Asterisco paddock clandestino, o automobilismo sem relações públicas, asterisco.